Essa é a nossa consagração em nome de Deus, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe Rainha, rogai por nós. Tu vai tirar uma dúvida que a gente recebeu agora. E no final, a gente deve tirar mais alguma dúvida, pode levantar a mão aqui e ele vai responder. Amém? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Aleluia. Eu quero que todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, porque as perguntas são boas, porque talvez a sua dúvida também é a dúvida da outra pessoa e a outra pessoa está com vergonha de perguntar. A gente recebeu uma pergunta muito boa e eu quero começar por ela, para que a gente possa entender mais a fundo essa pergunta. A gente vai voltar no contexto histórico e depois, se alguém tiver dúvida da dúvida, aí vocês podem perguntar. A dúvida é assim: se somente por meio de Nossa Senhora chegaremos a Jesus, ao céu, como ficam as pessoas que não creem em Maria, como os evangélicos, por exemplo? Então vamos lá, alguém tem alguma sugestão? Não? Então, para que a gente possa entender um pouquinho a fundo, não sei se Nico falou, eu peguei a formação dele pela metade, mas para que a gente possa trazer isso no nosso coração, a gente tem que entender desde lá no início, no princípio. No primeiro livro da Bíblia, onde Deus cria Adão, cria Eva, e ele fala para eles: vocês não podem comer do fruto proibido. Adão e Eva vai lá, cometem o pecado original, e ali existe um grande abismo entre Deus e a humanidade. Deus expulsa aqueles homens do paraíso. Eles já não convivem mais com o seu pai, o seu criador, e então existe um grande abismo entre Deus e a humanidade. Amém? Amém. Agora Adão e Eva já não podem mais se comunicar com Deus face a face. Eles estão tão distantes de Deus que até para sentir a presença de Deus é difícil. Então passam-se os tempos e Jesus então vem ao mundo para que Ele possa ser o nosso Salvador. Por que Jesus é o nosso Salvador? Desde pequenininho a gente escuta: Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Mas o que Jesus ter morrido 2000 anos atrás muda em nossa vida, implica em nossa vida? O que, gente? Jesus 2000 anos atrás morreu por você. Por que Ele morreu por você? O que mudou? Redimiu os nossos pecados. Na hora que Jesus morre, aquele véu que tinha se colocado entre Deus e nós, ali o véu do templo é rasgado, como se diz no Evangelho. O véu do templo se rasga e agora nós podemos novamente contemplar Deus face a face. Agora nós podemos ter novamente a chance de entrar no paraíso. Agora nós temos novamente a chance de herdar o reino dos céus. E então, Jesus necessitou de Jesus quis usar Maria como porta. Ou seja, Jesus é a escada que nos leva a Deus. Jesus é a escada que nos leva aos céus. Só que Jesus estava bem estabelecido no céu, porque Ele diz: eu sou o Pai sou eu. Então Jesus era Deus. Jesus estava bem estabelecido no céu, mas para que Ele pudesse vir na terra, Ele precisava também se estabelecer aqui. E por onde Ele entra? Qual era a porta? A Virgem Maria.
Então, se nós pensarmos muito bem, quem entende de engenharia, ou nem precisa muito para entender, quando se tem uma porta no começo da escada, por onde nós temos que passar para subir essa escada? Na porta. E quem é a porta? A Virgem Maria. Mas então quer dizer que os protestantes que não acreditam em Maria não herdarão o reino dos céus? Sim ou não? Então vamos lá. A gente acredita que só a Igreja Católica contém a salvação. Somente através do sacramento, somente através da Virgem Maria, nós herdaremos a salvação. Esse é o caminho ordinário para chegar até a Deus. Mas, se nós alcançamos o caminho ordinário, quem sabe eles não alcançam um caminho extraordinário? A gente não sabe, a gente confia na misericórdia de Deus. A gente acredita que mesmo protestantes, mesmo renegando a Virgem Maria, mesmo virando as costas para tudo aquilo que Jesus ensinou, eles podem também alcançar o reino dos céus. Para chegar a Deus não precisa da escada? Não precisa passar pela porta? Não sei, talvez eles conseguem escalar pela lateral. A gente não sabe, o mistério de Deus. Então seria muita ignorância da minha parte falar que um protestante ele não entraria no reino dos céus porque não reconhece a Virgem Maria. A gente prefere acreditar na misericórdia de Deus, porque para nós não é bom que eles se percam, não, pelo contrário. Para nós é necessário que eles também se salvem, é isso que nós queremos. É isso que os nossos irmãos separados, é isso que nós queremos dos nossos irmãos separados na fé. Por mais que eles não acreditam, é necessário que nós oremos por eles, para que eles também possam subir ao reino dos céus. Amém? Amém. Está bem explicada a pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta em cima disso? Não? Então vamos prosseguir. Não precisa pegar, que eu estou vendo que quase ninguém trouxe a Bíblia, mas só para a gente ter algo a que se firmar. Lucas capítulo 1 vai dizer: porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o tema da nossa formação é a finalidade da devoção à Nossa Senhora. Por que nós temos uma devoção por Maria? Por que nós temos essa prática da devoção à Nossa Senhora? Por que nós estamos fazendo esse curso de consagração pelas mãos da Virgem Maria? Primeira coisa, nós temos que entender que a nossa fé é uma fé cristocêntrica. Nós acreditamos que Cristo é o único mediador, que Cristo é o único Salvador. Nós devemos acreditar que somente Cristo pode nos levar ao Pai. Mas então por que a nossa devoção a Maria? Porque tudo aquilo que nos leva a Cristo... Sim. Então todas as vezes que nós olhamos para Maria, é porque nós queremos aprender a encontrar, a amar a Jesus Cristo. Todas as vezes que nós olhamos para Maria, nós queremos olhar para ela para aprender a amar a Jesus da forma que ela mesma amou. Imagina, quem de nós amou mais Jesus do que a Maria? Quem de nós? E aí o tratado vem dizer assim: primeira verdade, Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então a nossa devoção à Nossa Senhora é unicamente para nos levar a Jesus Cristo. É unicamente para que nós possamos amar Jesus Cristo mais a fundo. Quando Nicodemos, um fariseu, um príncipe dos fariseus, vai se encontrar com Jesus no meio da noite, com medo de que as pessoas pudessem ver ele, ali ele já tinha uma fé em Jesus Cristo. Ele já acreditava que Jesus Cristo era aquele que era o enviado do Pai. Então Nicodemos entra na casa de Jesus e começa a conversar com Jesus Cristo. Ele então pergunta para Jesus: mas Jesus, como é que nós podemos alcançar o reino dos céus?
Jesus então olha para Nicodemos e fala com ele assim: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos então, sem entender o que Jesus estava falando, sem entender as coisas do reino de Deus, pergunta para Jesus uma pergunta tão besta. Ele fala para ele assim: mas Jesus, como é que eu, depois de adulto, vou voltar para o ventre da minha mãe? Olha só a pergunta de Nicodemos. É porque ele não entendia que, independente dos nossos pecados, independente do nosso tamanho, independente daquilo que nós levamos e carregamos na nossa vida, é necessário que nós devamos entrar também no mesmo útero que gerou Jesus Cristo. É necessário que nós também possamos nascer de novo no mesmo útero que Deus quis que Jesus viesse. Olha que lindo isso. Quando Jesus, no alto daquela cruz, fala com Nossa Senhora: mãe, eis aí o teu filho. Jesus ele não estava usando aquelas palavras para serem descartadas, porque quando Jesus fala alguma coisa, a sua palavra é palavra forte. Quando Jesus fala: eis aqui o meu corpo, fazer isso em memória de mim, nós não deixamos isso lá 2000 anos atrás. Não, todos os dias no santo sacrifício do altar, o sacerdote faz a mesma coisa, porque Jesus disse: fazer isso em memória de mim, eis aqui o meu corpo. E nós acreditamos isso porque é a palavra de Deus. Então quando Jesus fala: mãe, eis aí o teu filho, Jesus nos entregava a ser filho da Virgem Maria. Pensa só que loucura seria. No tratado, São Luís vai dizer com nós: seria mirabolante pensarmos que Nossa Senhora gerou a cabeça da igreja e não gerou os seus membros. Como Jesus foi gerado pelo ventre de Nossa Senhora, e nós não, que somos membros da igreja, braço, perna. Imagina só que loucura seria nós não sermos gerados no ventre de Maria, sendo que a nossa cabeça foi gerada por ela. Que loucura seria pensar isso. Então a nossa devoção, primeiramente nós devemos entender isso. Como foi apelidado, consagração à Nossa Senhora, mas nós devemos entender que a consagração é a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria, porque nada é para ela, tudo é para Cristo. Tudo o que nós fazemos é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia São Paulo escreveu assim: sede os meus imitadores assim como eu sou imitador de Cristo. Se São Paulo disse isso, imagina por que nós não devemos olhar a Virgem Maria e pensar que ela nos faça acreditar a mesma coisa? Será que Nossa Senhora não seria melhor que São Paulo? Aquela que foi separada para ser a mãe de Deus? Nossa Senhora não poderia dizer com todas as letras: sede os meus imitadores assim como eu sou imitador do meu Filho, Jesus Cristo? Se aquelas pessoas que São Paulo pregava poderiam imitá-lo para chegar a Jesus Cristo, por que nós não podemos imitar a Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima? Se Deus mesmo, entre todas as mulheres, entre todas as pessoas, escolheu Nossa Senhora para ser a sua mãe, a única pessoa que pôde escolher a sua mãe, escolheu a Virgem Maria. Pensa só, você pode escolher uma mulher de todo mundo, de todas as pessoas que passaram por aqui. Você podia escolher a sua mãe. Imagina se você não escolheria uma mãe especial, a melhor de todas, a mais pura, a mais cheia de graça. Então Jesus, quando enviou a Virgem Maria ao mundo, ela já era separada para receber tamanha graça. Porque somente uma pessoa enviada para tamanha missão seria capaz de gerar em seu ventre, de receber aquela glória, tamanha glória que estava nela. Imagina se fosse uma pessoa qualquer. Imagina se a pessoa não estivesse preparada, uma graça desse tamanho dentro de si, ninguém iria aguentar. Ninguém iria conseguir. Ninguém. Então a segunda coisa que nós devemos entender, quando nós pegamos Nossa Senhora por devoção, é porque nós queremos também ser imitadores de Nossa Senhora. Nós devemos olhar para as suas virtudes. Mas aí você vem me dizer: mas eu não posso olhar diretamente para Jesus. Mas seria também ignorância falar isso. Como nós seríamos imitadores de um Deus? Como nós olharíamos para Jesus e falaríamos assim: ei, eu quero seguir a Jesus Cristo, mas como é que Jesus é? Como que Jesus é? Eu acho que
se nós pensarmos humanamente falando, nós poderíamos pensar nas melhores coisas que nós poderíamos imaginar e mesmo assim nós não iríamos saber dizer quem Cristo é. Como diz no catecismo, eu sempre falo, a gente pode falar aquilo que Cristo não é, que Deus não é, mas falar quem Deus é, nós somos limitados demais para isso. Nós somos limitados demais para isso. Então, quando olhamos para Nossa Senhora, é para que nós não possamos desanimar. O tratado mesmo vai dizer que nós não podemos comparar Nossa Senhora a Jesus Cristo. Nossa Senhora é somente um átomo, é somente um grão de areia próximo da divindade de Nosso Senhor. Então, comparar Nossa Senhora, alguém falar que Nossa Senhora está ao lado de Jesus, da mesma proporção, ou que está acima de Jesus, como no tratado mesmo diz, seria uma heresia absurda, inaceitável. Dizer que Nossa Senhora está equiparada com Jesus Cristo seria uma coisa absurda. Nós, católicos, dizermos isso. Mesmo a reconhecida como Rainha dos Céus e da Terra, mesmo sabendo de todas as graças, mesmo sabendo de toda a pureza da Virgem Maria, de todas as virtudes, falarmos que Nossa Senhora está equiparada a Jesus seria loucura da nossa parte. E aí continuamos afirmando, mas por que não seguir Jesus Cristo? Não olhar para Jesus Cristo, mas olhar para Maria? Então nós podemos comparar o seguinte. Quando você olha diretamente para o sol, você consegue fixar o seu olhar? Sim ou não? Não. Olhar para o sol para a gente é difícil demais, não é? Você não consegue fixar o seu olhar no sol. Brilha demais. Os raios de luz iriam queimar a nossa retina. Mas para quem que nós conseguimos olhar? Como que nós conseguimos olhar e contemplar a luz do sol? Olhando para a lua. A lua não tem seu brilho próprio, assim como a Virgem Maria não tem. A luz da lua é radiada pelo sol. Então, quando nós queremos olhar para Jesus Cristo, nós podemos olhar para a Santíssima Virgem. E lá nós poderemos contemplar a luz de Jesus. Lá nós poderemos saber quem nós devemos ser, porque nós podemos fixar o nosso olhar nela e os nossos olhos vão estar tranquilamente seguros. Olhar para a lua e contemplar a luz do sol é uma beleza sem igual, assim como olhar para Nossa Senhora e conseguir enxergar Jesus Cristo. Eu separei até uma parte do tratado aqui que eu acho maravilhoso. Deixa eu só encontrar aqui. Nem sei mais onde está. Desde que a honra se presta a Maria, não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo e só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. Então, olhar para Nossa Senhora e usar ela como caminho, talvez as pessoas possam, não sei, ficar meio assim e falar assim, mas como que Nossa Senhora é o caminho? Se na Bíblia fala Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer que a gente precisa de um caminho para chegar ao caminho? É isso mesmo. É necessário que Nossa Senhora aponte para nós o caminho perfeito, o caminho que nos leva ao Pai. Como diz muitos teólogos, Nossa Senhora não é a estrada que nos leva ao Pai, mas Nossa Senhora são as placas que apontam para a estrada. Já pensou se, hoje tem GPS, né? É muito fácil, mas a gente saísse daqui e fosse para São Paulo, e não tivesse na estrada placa nenhuma para nos indicar, antigamente, quando não tinha GPS, será que nós não perderíamos o caminho? Será que por muitas vezes nós não desviaríamos, andávamos quilômetros a mais, entrávamos em estradas tortuosas, nos perderíamos facilmente? Mas Nossa Senhora são as placas que apontam a direção certa. Certa vez, eu estava estagnado na minha caminhada. Estava parado depois de um tempo. Já falava com Jesus assim, Senhor, não sai mais do lugar. Eu não consigo mais caminhar em direção a Ti. Nossa, parece que todo dia eu vivo a mesma coisa. E aí eu perguntava a Jesus, o que eu devo fazer, Senhor? E aí um dia Jesus olhou para mim e falou assim, sabe qual é o caminho? É seguir a minha mãe. Eu tinha uma dificuldade enorme para olhar para Nossa Senhora. Eu achava que eu olhando para Nossa Senhora e gostando e amando a Nossa Senhora ia atrapalhar o meu amor e minha devoção a Cristo.
Eu falava assim, não, você está doido, eu vou perder tempo aqui com Nossa Senhora, sendo que eu posso estudar mais a fundo a Jesus. Não, eu vou olhar para Nossa Senhora, se eu posso olhar para Jesus Cristo. Pensava a mesma coisa que esse pensamento protestante que entrou na igreja, protestantismo, que vários católicos têm essa dificuldade de amar Nossa Senhora. Você olha para os católicos de hoje em dia, meu Deus do céu, é difícil alguém que é devoto, fervoroso da Virgem Maria. E aí você olha para a história da igreja e vê grandes santos da igreja e vê que nenhum deles foram santos sem ser devotos da Virgem Maria. E aí Jesus falava, o caminho é a minha mãe. O caminho é a minha mãe. O caminho é a minha mãe. E nós quebramos a cara quantas vezes por não seguirmos a Virgem Maria? Nossa Senhora, ela nunca nos deixa desamparados. Eu estava até lendo uma história que Mônica me enviou de um rei, não lembro de onde, mas chamava Alfonso. E ele queria que todas as pessoas rezassem o rosário. Mas ele mesmo não rezava. Ele enrolava o rosário na cintura, mas ele não rezava. Ele queria que as pessoas fizessem isso, mas ele mesmo não fazia. Um dia ele adoeceu e aí os médicos tentaram acudi-lo, mas ele morreu. Aquela experiência pós-morte, vocês já ouviram falar? A pessoa, ela morre por alguns minutos e aí ela tem experiências sobrenaturais. A igreja reconhece isso. De pessoas que morreram e encontraram com Jesus e depois voltam. Eu vi até um caso esses dias não, algum tempo atrás, que um homem, ele morreu e aí tentaram reanimar ele. E aí quando, depois de alguns minutos ele voltou, ele falava tudo aquilo que tinha acontecido naquela sala, mesmo morto. Ele falava, eu vi a minha alma saindo do meu corpo, olhava para o meu corpo, vocês tentando me reanimar, tal médico que correu e foi fazer massagem cardíaca em mim, e aí meu corpo ia subindo, e vocês podem olhar lá em cima, tem um tênis amarelo pendurado lá em cima do hospital, e aí quando subiram lá, tinha mesmo um tênis amarelo lá. A gente não explica os mistérios de Deus, né? Mas esse homem, esse rei, aconteceu a mesma coisa com ele. E aí ele foi levado ao juízo final. E quando ele estava prestes a ser condenado pelos seus pecados, aí vem Nossa Senhora e fala assim, não, peraí, antes dele ser condenado, vamos fazer o seguinte, traz uma balança aqui, aquela balancinha que São Miguel Arcanjo segura, que tem 2 pratos de cada lado, uma bandejinha de cada lado, e aí colocaram todos os pecados daquele rei em cima de um lado assim. E aí ficou bem pesado, né? E Nossa Senhora falou assim, mesmo que ele não rezava o rosário dia nenhum, quantas pessoas que olharam para ele e dessa devoção, de olharem para o rei que andava com seu rosário pendurado, então rezaram por ele. E então colocaram o peso de cada rosário rezado e colocaram do outro lado da balança. E esse foi maior que os seus pecados. Então Nossa Senhora pediu a Jesus que o enviasse de volta e que ele tivesse mais dias para então propagar mais ainda a devoção ao Santo Rosário. A devoção à Santíssima Virgem é dessa forma. Vocês já assistiram o Alto da Compadecida? Quem aqui não assistiu? Daquela forma é que a Igreja Católica acredita que acontecerá nos últimos dias. Nós seremos levados a um tribunal, a um juízo. E nós, devotos da Virgem Maria, não seremos desamparados. Nós não seremos desamparados. E um dia São João Paulo II pensava como eu. Falava assim, nossa, minha devoção mariana está me atrapalhando de olhar para Jesus. E aí depois de ler todo esse tratado, ele percebeu que era impossível a gente amar mais Maria e não amar mais a Jesus Cristo. Que quanto mais nós amávamos a Maria, mais nós amamos a Jesus. Então nunca tenha medo da sua devoção atrapalhar. Nunca tenha medo da sua devoção atrapalhar o seu amor por Cristo. Porque, como está no tratado, é mais fácil separar o sol da sua luz do que separar a Virgem Maria de Jesus. É mais fácil do que separar o altar de uma missa. É mais fácil do que separar a Virgem Maria de Jesus Cristo. Então, quando nós estivermos achando que nós estamos distantes de Jesus, olhe para a Virgem Maria. Se nós estivermos achando que a nossa caminhada está parada, olhe para a Virgem Maria. Se nós queremos ser configurados a Jesus Cristo, olhe para a Virgem Maria.
Como no tratado mesmo vai dizer, Nossa Senhora é a forma dele. O que é a forma dele? A forma dos cristãos. Vocês já viram como é que fazem imagem de gesso? Já viram? Alguém aqui sabe como é que faz imagem de gesso? Você acha que cada imagem daquela é esculpida pela mão, vem a pessoa que faz, o artesão, e vai quebrando aos pouquinhos, vai fazendo cada imagem de gesso? Não tem a forma. Claro que não tem a forma. Se todas as vezes que um artesão precisasse fazer uma imagem de gesso, ele gastasse tanto tempo, então é a mesma coisa quando nós olhamos para Jesus. Todas as vezes que nós vamos tentar configurar Jesus diretamente, é como se um artesão viesse e tentasse, a gente caía, ele quebrava um braço. Aí vinha de novo, a gente tentava novamente, e aí vinha e quebrava novamente um nariz, uma boca. É assim que seria, e demoraria 1000 anos. Mas Maria é a forma. Era só jogar o gesso lá dentro e saía pronto. Era só jogar o gesso lá dentro e saía mais uma imagem. Assim é a forma que nos configura a Cristo Jesus. Nossa Senhora é a forma que nos leva a Cristo. Primeiro, fixe o seu olhar, Virgem Maria. Alcance as suas virtudes, depois você olha Jesus Cristo, que aí vai ficar muito mais fácil. Eu olho para a vida de um santo chamado São Francisco de Assis, devotíssimo de Nossa Senhora. Você lê os escritos de São Francisco, o quanto ele amava a Virgem Maria. E para que mais perfeição que aquele homem? Eu não canso de dizer, porque eu sou muito devoto de São Francisco. É o meu santo de devoção. São Francisco, uma vez perguntado, uma santa da igreja teve a chance de encontrar com Jesus Cristo e perguntou para ela assim: Senhor, mas quem foi o santo que mais se configurou a ti aqui na terra depois do Senhor? E aí ele respondeu a ela: Francisco. Quando Francisco chega no céu, alguns santos da igreja tiveram visões. E quando São Francisco chegou no céu, ele era tão configurado a Jesus Cristo que as pessoas começaram a confundi-lo com Jesus. E aí quando perguntam a ele qual é o segredo, ele fala: seja devoto da Santíssima Virgem. É só assim que nós entraremos no céu, passando por essa porta, tendo as virtudes de Nossa Senhora: humildade, obediência. Sendo devotos de Nossa Senhora, nós alcançaremos tudo aquilo que nós queremos na nossa caminhada. Nós nos configuraremos a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais fácil do que ir direto e queimar as nossas vistas. Porque olhar para Jesus é impossível. Fica de pé um pouquinho. Feche os seus olhos por um momento. Estamos finalizando. Que nessa noite o nosso coração se decida a ser um devoto e servo fiel da nossa Virgem Maria. Acreditar que este é o caminho a seguir. E que todas as vezes que nós pararmos, todas as vezes que nós desviarmos para a esquerda ou para a direita, todas as vezes que nós sairmos do caminho, que nós cairmos novamente, que nós possamos contemplar a Virgem Maria, aquela que nos trouxe Jesus. E assim como Deus quis vir a nós, passou pela Virgem Maria, que nós também não possamos querer ser maior que Deus e queremos usar por outros lugares, por outras portas, por outras devoções, mas que nós também queiramos, pelo mesmo caminho de Jesus, passar por essa porta, que é a Virgem Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. amém? Amém. Alguma dúvida? É possível. Nenhuma dúvida? Diz que Yuri veio cheio de dúvida. Trouxe uma lista. Então, se alguém tem vergonha de perguntar aqui alguma coisa,
Se não quiser também mandar no grupo, talvez tenha vergonha, pode mandar no privado para algum, ou para Maíra, ou para alguém que está lá organizando, tá bom? Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quer dar um recado? Gostaram, né?